Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Bom, gente, a gente ficou aí nos últimos conteúdos falando sobre coerência e coesão. Qual a importância de coerência e coesão dentro do texto? Está na produção de sentidos. Então, a gente viu isso lá na página 63, não é isso? A gente vê na coerência e na coesão a produção de sentido extremamente necessária. E a gente viu também, através de algumas pesquisas que eu pedi para vocês fazerem, as conjunções que estão relacionadas aos elementos de coesão e a unidade semântica que está relacionada à questão de coerência, certo? Aí vocês estão vendo aí a página que a gente estudou também, que está falando em resumo sobre o que foi falado nas últimas aulas, certo? Sobre coerência e coesão, inclusive algumas atividades que eu passei para vocês relacionadas a isso, questão de atualização, né? Que aí a gente vai até a página 67, que a gente ouviu falar também sobre os advérbios, as locuções adverbiais, que também fazem parte do conteúdo sobre coerência e coesão, que é extremamente importante dentro dos textos escritos, quando a gente vai utilizar a escrita em textos dissertativos, a importância desses elementos dentro da produção de sentido, né? A gente vai ver aí, a gente viu aí que frases que não produzem sentido são frases soltas, são frases que não têm como dizer, relação uma com a outra, não tem ligação. Então isso não é considerado um texto. Quando não é considerado um texto, não tem produção de sentido, logo a gente percebe também que não há coerência e coesão, que é um fator importante dentro dos textos dissertativos, ok? Bom, eu achei importante a gente enfatizar esse conteúdo, porque tem alguns pontos que precisam ser discutidos, certo? Em relação à coerência e coesão. Então, eu separei aí para vocês, coesão, ligação textual através de elementos linguísticos específicos, que são as conjunções, que a gente viu subordinativas e coordenativas, são ela que dá essa ligação de sentido, que dá esse complemento de uma frase à outra, né? Que faz essa ligação, certo? Aí a gente tem aí, coerência, relação harmônica que estabelece entre as partes de um texto em contexto específico, é responsável pela percepção de unidade de sentido. Quando a gente fala de coerência, a gente lembra de semântica, e a gente viu isso em sala de aula. A semântica estuda o significado das palavras, e é de extrema importância que a gente conheça esse significado que possamos usar, para que possamos usar essas palavras nesses textos, né? Nos textos como posso dizer, com alguma produção de sentido, que tem algo a ver com o que está sendo dito, porque geralmente a gente tem palavras que a gente usa dentro do texto que a gente não conhece, que simplesmente acha bonito, né? Eu já peguei vários textos que alunos escreviam, colocavam palavras que não tinham coerência, que não cabia dentro daquelas orações ou daquele contexto, só porque achou a palavra bonita. Então, é interessante que a gente conheça para poder usar, né? O texto não precisa ser um texto que você use palavras que você normalmente não usa no seu dia a dia. A gente precisa escrever direito, de acordo com a língua padrão, claro, da língua portuguesa, mas temos que usar o que conhecemos, o que faz parte do nosso mundo, o que está dentro do nosso contexto, certo? Então, a não ser que você tenha um conhecimento maior, para a gente ter um conhecimento maior e como se diz, um acréscimo de vocabulário,
da língua portuguesa, precisamos ter o hábito de leitura. E é importante vocês leem, porque lendo vocês conhecem novas palavras e conseguem também uma boa escrita. Quando eu falo boa escrita, não estou falando de caligrafia, eu estou falando de você escrever bem as palavras, sem erros linguísticos, certo? Então, coesão textual está ligada a isso. Aí a gente tem aqui outro quadro referente, que é as conjunções, né, que dão introdução, continuação, conclusão e tempo. Essas conjunções é o que a gente chama de elementos da coesão. Então, quando a gente vai fazer uma introdução de um texto, a gente pode usar a palavra inicialmente, primeiramente, desde já. Quando a gente vai dar continuação, a gente vê aí além disso, do mesmo modo, né? A conclusão, enfim, dessa forma. Aí a gente tem a relação de tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso. Isso aí são palavras que a gente usa dentro de um texto dissertativo que vai indicar, vai produzir a relação de sentido com a introdução, com a continuação, com a conclusão e com o tempo com o que está sendo dito, né? Porque em um texto dissertativo ou em qualquer outro texto, precisamos ter esses elementos de coesão que possa dar continuidade às ideias, né? O texto se divide em ideias, cada parágrafo discute uma ideia, então todo o contexto tem que estar relacionado à ideia, certo? E para isso, para a gente ligar uma oração à outra, a gente usa esses elementos da coesão, que foi os elementos que eu pedi para vocês pesquisarem, que estão caracterizado, né, dividido em conjunções subordinativas e conjunções coordenativas, certo? Além das locuções adverbiais, que também dá a ideia de sequência, que é da ideia de sequência dentro do texto, que a gente usa bastante também, da ideia de sequência e de tempo. Então, a gente tem isso no nosso livro também, ok? Aí eu tenho um exemplo, alerta de incoerência. Quando é que o texto é incoerente? Envelhecer é utilizado para as coisas animadas e não abstratas. Esse é um exemplo incoerente no sentido da semântica. Por quê? Porque a semântica, ela dá o significado real da palavra. E quando o significado real da palavra sai desse contexto, sai desse sentido, a gente trata o texto como incoerente, certo? Mas o que é coerência semântica? A coerência semântica é o significado de palavras, e as palavras devem, ao completar dentro do texto, deve-se conhecer profundamente o significado das palavras para detectar-se o texto este semanticamente coerente. Por isso, entende? O dia está envelhecendo. Como assim o dia está envelhecendo? Essa palavra envelhecendo não combina, não está coerente com o dia, porque o dia não envelhece, certo? Então, por isso que a gente considera um texto incoerente. A gente precisa usar adequadamente as palavras dentro do texto. A gente tem aí os desafios da língua. Gente, a gente vê muito falar sobre jargão e bordão, certo? Isso a gente vê em personagens de TV, a gente vê em apresentadores, a gente vê em atores, em novelas e tudo mais. Então, quando a gente fala de jargão, a gente está falando aí de frases, né? Olha aí, a gente tem aí do Cidade Alerta, a gente tem aí esse aí a gente diz que é um bordão. Por quê? Porque foi criado pela pessoa, certo? Esse bordão foi criado pela pessoa e geralmente ele que usa, é exclusivo dessa pessoa. A gente consegue identificar a pessoa pelo bordão que ela usa, certo? A gente vê no Chaves também que fala isso. Ninguém tem paciência comigo. É uma frase que identifica a pessoa, certo? Que a pessoa está relacionada à pessoa. Não é brinquedo, não. A gente vê isso aí num personagem, numa novela também. A gente vê muito, não é brinquedo, não, né? Isso aí foi um bordão muito utilizado nessa novela, não sei se vocês acompanharam, mas quando a gente fala de bordão, a gente fala disso aí, gente, viu? E quando a gente fala de jargão, são palavras ou frases relacionadas à profissão.
Então, geralmente são os profissionais que falam isso, certo? Aí a gente tem aí, ó, a gente tem jargão de médico, né? A gente tem de cantor, a gente tem vários relacionados. Agora, que devo estar relacionado à profissão, certo? Eles estão relacionados à profissão. Então, temos aqui o conceito disso aí no nosso livro, na página 76. Deem uma olhadinha nisso aí. Quero que vocês façam uma pesquisa